casas baratas de um lado, ruas conhecidas pelo job do outro. Hoje você vai conhecer 7 municípios do Brasil onde ainda é possível encontrar imóveis baratos, mas que também têm áreas marcadas pela presença de mulheres que trabalham nas ruas. Se inscreva no canal e vamos direto ao número 7. Maringá, Paraná. Maringá surpreende porque está longe de ser uma cidade barata quando analisamos suas regiões mais valorizadas, mas o mercado muda bastante quando saímos desse eixo e procuramos apartamentos pequenos, imóveis antigos e bairros mais afastados. Em 2026, há relatos de apartamentos de 1 ou 2 quartos na faixa de R$ 1.000 a R$ 2.000 mensais, enquanto regiões como Vila Esperança e Zona 7 aparecem com frequência entre as alternativas procuradas por estudantes e moradores que querem economizar. Para a compra, a diferença entre bairros pode ser enorme, e isso é importante porque uma casa bem localizada na Zona 2 pode facilmente ultrapassar R$ 1 milhão, enquanto imóveis menores, apartamentos e propriedades em áreas menos disputadas aparecem por valores consideravelmente inferiores. O detalhe curioso é que Maringá foi planejada com grandes avenidas, áreas verdes e uma divisão urbana por zonas numeradas, algo que confunde bastante quem chega pela primeira vez. Zona 1, Zona 2, Zona 7 e outras denominações fazem parte do cotidiano local, e algumas regiões mudam completamente de perfil em poucos quilômetros. A cidade também gira bastante em torno da Universidade Estadual de Maringá, que movimenta aluguel de apartamentos, kitnets, restaurantes e comércio, enquanto o Parque do Ingá funciona praticamente como uma enorme área verde no meio da malha urbana. Essa combinação faz Maringá parecer mais organizada e residencial do que muitas cidades brasileiras de tamanho semelhante. Existe, porém, outro lado que já provocou discussão pública em determinadas áreas da cidade: a presença de profissionais do sexo em pontos específicos, inclusive com registros e debates relacionados à Zona 2. Isso não significa que a Zona 2 inteira seja uma grande área de prostituição, muito menos que essa atividade represente Maringá como um todo, mas determinadas ruas e horários já chamaram a atenção de moradores e autoridades. O contraste fica ainda mais curioso porque estamos falando de uma região próxima ao centro, cercada por imóveis bastante valorizados, comércio e infraestrutura, mostrando que o fenômeno não está necessariamente ligado aos bairros mais baratos da cidade. Para quem pensa em morar em Maringá exclusivamente porque ouviu dizer que tudo é barato, portanto, é preciso pesquisar bastante, pois o mercado imobiliário da cidade se valorizou e moradores frequentemente reclamam dos preços. O verdadeiro custo-benefício tende a aparecer quando se aceita morar mais distante do centro ou em imóveis menores, enquanto bairros consolidados podem atingir vários milhares de reais por metro quadrado. Maringá entra nesta lista justamente por esse contraste incomum entre uma cidade organizada, universitária e arborizada, um mercado imobiliário que muda radicalmente de uma região para outra e algumas ruas onde, principalmente em determinados horários, aparece uma realidade muito diferente da imagem residencial normalmente associada ao município. Foz do Iguaçu, Paraná. Foz do Iguaçu é ainda mais peculiar porque o endereço escolhido pode mudar completamente a experiência de morar na cidade. Centro e Vila estão entre as regiões mais conhecidas e estruturadas, enquanto bairros como Porto Meira, Vila e Holanda, Jardim Bourbon, Jardim Itália e Libra aparecem como alternativas para quem procura custo-benefício. Em relatos recentes de moradores, um orçamento de aproximadamente R$ 1.800 mensais ainda aparece como referência possível para procurar aluguel em algumas dessas áreas, embora casas possam custar mais do que apartamentos. Portanto, chamar Foz inteira de barata seria exagero, mas ainda existem setores onde o custo da moradia pode ser interessante quando comparado ao de grandes capitais brasileiras. O que realmente diferencia Foz é que ela funciona praticamente conectada a 3 países ao mesmo tempo. De um lado está o Brasil, do outro o Paraguai, através da Ponte da Amizade, e também existe ligação direta com a Argentina pela Ponte Tancredo Neves, criando uma circulação diária em comum de moradores, turistas, trabalhadores e compradores. É perfeitamente normal encontrar brasileiros que atravessam para a Cidade do Oeste para comprar determinados produtos, enquanto turistas passam pela cidade em direção às Cataratas, Itaipu ou Argentina. Isso cria bairros e avenidas com movimentos completamente diferentes dependendo do horário, e explica por que comércio, hotelaria, transporte,
restaurantes e turismo têm peso tão grande na economia local. Essa circulação intensa também produz uma vida noturna bastante particular, principalmente nas áreas de hotéis, bares, restaurantes e corredores frequentados por visitantes. Como acontece em diversas cidades turísticas e de fronteira, existem atividades relacionadas ao trabalho sexual, mas é importante separar prostituição adulta voluntária de tráfico de pessoas e exploração sexual, que são crimes completamente diferentes. Foz e a região da Tríplice Fronteira recebem atenção constante das autoridades justamente por causa da enorme circulação internacional, portanto seria incorreto afirmar que existe uma quantidade específica de mulheres trabalhando nas ruas sem dados confiáveis. O que pode ser dito é que a dinâmica de fronteira cria uma realidade noturna muito diferente daquela encontrada em cidades residenciais do interior. Outro detalhe que surpreende quem pensa em se mudar é que Foz não vive apenas em função das cataratas. A Vila A, originalmente ligada à estrutura criada em torno de Itaipu, tornou-se uma região residencial bastante desejada, enquanto Porto Meira ganhou importância pela proximidade com o corredor em direção à Argentina e outras áreas mantém características muito mais populares. O resultado é uma cidade em que você pode sair de um bairro residencial tranquilo, atravessar poucos quilômetros e encontrar hotéis internacionais, comércio voltado para estrangeiros e avenidas movimentadas por pessoas de diferentes nacionalidades. Tudo isso sem estar em uma metrópole gigantesca. Para quem procura imóvel barato, a chave está justamente em não olhar apenas para centro, vila A e regiões turísticas, porque é nos bairros secundários que as diferenças de preço começam a aparecer com muito mais força. Santos, São Paulo. Santos é um caso curioso porque dificilmente alguém definiria a cidade inteira como barata, principalmente quando se olha para apartamentos próximos à orla em bairros como Gonzaga, Boqueirão, Embaré e Ponta da Praia, onde imóveis maiores podem facilmente ultrapassar R$1 milhão. A situação muda quando a busca avança para imóveis antigos, apartamentos pequenos e regiões afastadas da praia, principalmente em áreas como Rádio Clube, Castelo, Areia Branca e partes da Zona Noroeste. Dependendo do estado, tamanho e localização, aparecem apartamentos na faixa aproximada de R$180 mil a R$300 mil, enquanto casas simples podem surgir abaixo dos valores encontrados nos bairros mais valorizados da orla. Embora seja necessário verificar documentação, necessidade de reforma, risco de alagamento e condições específicas da rua antes de considerar qualquer preço uma verdadeira oportunidade. Uma característica pouco percebida por quem conhece Santos apenas pela praia é que a cidade muda completamente quando se afasta alguns quilômetros do mar. A orla concentra prédios altos, jardins, ciclovias e imóveis valorizados, enquanto a zona noroeste possui perfil muito mais residencial e popular e a região portuária apresenta outra dinâmica, marcada por caminhões, armazéns, trabalhadores e circulação ligada ao Porto de Santos. Esse porto está entre os mais importantes da América Latina e influencia diretamente empregos, trânsito e valorização imobiliária, fazendo com que duas regiões relativamente próximas tenham rotinas totalmente diferentes. Outro detalhe interessante é a quantidade de canais atravessando Santos, utilizados inclusive pelos moradores como referências de localização, de modo que expressões como perto do canal 3 ou depois do canal 5 fazem parte naturalmente da orientação dentro da cidade. A atividade noturna e o trabalho sexual também fazem parte de determinados contextos urbanos de Santos, especialmente quando se observa a relação entre porto, hotéis, bares e áreas centrais que recebem grande circulação de pessoas. Isso não significa encontrar profissionais do sexo espalhadas por todas as ruas nem permite transformar a cidade inteira em uma zona de prostituição, pois estamos falando de pontos e ambientes específicos cuja movimentação varia conforme horário e região. Para o roteiro, esse contraste é mais interessante do que exagerar. Santos possui alguns dos endereços residenciais mais valorizados da Baixada Santista e, ao mesmo tempo, áreas centrais e portuárias onde a paisagem urbana e a movimentação noturna são muito diferentes daquela encontrada diante dos jardins da praia. O comprador que procura preço baixo precisa entender ainda uma particularidade importante. Em Santos, alguns imóveis antigos podem aparecer anunciados por valores atraentes, mas condomínio, garagem, reforma e localização podem mudar completamente a conta. Um apartamento de R$220 mil com condomínio elevado pode acabar sendo menos interessante do que uma casa de R$300 mil em outra região,
principalmente para quem pretende morar durante muitos anos. Também existe a possibilidade de olhar municípios vizinhos da Baixada Santista quando Santos ultrapassa o orçamento, mas dentro do próprio município ainda há uma diferença enorme entre a faixa litorânea valorizada e os bairros populares. É justamente essa desigualdade de preços dentro de uma área territorial relativamente compacta que torna Santos interessante para esta lista. Feira de Santana, Bahia. Feira de Santana apresenta uma situação bem diferente porque o mercado imobiliário oferece uma quantidade maior de casas térreas e imóveis populares do que cidades litorâneas altamente verticalizadas. Enquanto condomínios e bairros valorizados como Sim e determinadas áreas de Santa Mônica podem atingir preços elevados, bairros mais afastados apresentam casas simples por valores consideravelmente menores, com anúncios que podem começar perto de R$ 120 mil a R$ 200 mil, principalmente quando se trata de imóveis pequenos, usados ou distantes das regiões mais disputadas. No aluguel, casas e apartamentos modestos podem aparecer aproximadamente entre R$ 700 e R$ 1.200 mensais em setores populares, embora localização, segurança, acabamento e distância dos principais corredores comerciais expliquem boa parte das diferenças de preço. A cidade possui uma característica que influencia praticamente tudo. Feira de Santana funciona como um enorme entroncamento rodoviário do Nordeste. As BR-116 e BR-324 ajudam a transformar o município em ponto de passagem de caminhoneiros, comerciantes, passageiros e mercadorias, enquanto sua proximidade com Salvador, a pouco mais de 100 quilômetros, aumenta ainda mais essa circulação. Por isso, Feira possui um comércio extremamente movimentado para uma cidade do interior, com áreas como o centro e o entorno de grandes corredores apresentando fluxo intenso durante o dia. O município já ultrapassou a imagem de simples cidade intermediária e hoje funciona como um dos principais polos econômicos do interior nordestino, com hospitais, universidades, indústrias, atacadistas e serviços atendendo moradores de dezenas de municípios próximos. Essa condição de cidade comercial e rodoviária também ajuda a explicar a existência de uma vida noturna bastante específica em determinados corredores e áreas centrais. Feira possui registros documentados sobre prostituição no município, inclusive associados ao centro em diferentes períodos, mas seria incorreto transportar automaticamente registros antigos para todas as ruas atuais. Hoje, qualquer afirmação sobre concentração de profissionais do sexo precisa considerar que a atividade também migrou para bares, casas privadas, hotéis e plataformas digitais, fenômeno que aconteceu em praticamente todas as grandes cidades brasileiras. Portanto, quando se fala em mulheres do job nas ruas, o mais correto é tratar de pontos específicos e da dinâmica noturna, sem apresentar isso como se fosse a realidade cotidiana de todos os bairros de Feira de Santana. Para quem procura moradia econômica, um detalhe importante é que Feira cresceu muito horizontalmente, criando diferenças enormes entre bairros e até entre ruas de uma mesma região. Uma casa barata pode estar longe dos principais serviços ou exigir deslocamentos maiores, enquanto pagar um pouco mais perto de avenidas estruturadas pode reduzir bastante o gasto diário com transporte. Também existem muitos condomínios residenciais nas áreas de expansão, mostrando que o mercado local não é formado apenas por casas populares. Feira entra nesta lista porque reúne três elementos pouco comuns na mesma escala: imóveis ainda encontrados por valores relativamente acessíveis em determinados bairros, uma circulação diária gigantesca de pessoas por sua posição rodoviária e zonas urbanas cuja movimentação muda completamente depois que o comércio fecha e começa a atividade noturna. São Vicente, São Paulo. São Vicente chama atenção porque está praticamente integrada a Santos, mas os preços dos imóveis podem mudar bastante quando se atravessa de um município para o outro, principalmente quando se deixa a faixa próxima da praia. Em regiões mais populares, como Cidade Náutica, Parque São Vicente, Jockey Club e partes da área continental, é possível encontrar apartamentos e casas usados anunciados aproximadamente entre R$ 150 mil e R$ 300 mil, enquanto imóveis maiores ou próximos da orla podem facilmente superar R$ 400 mil ou R$ 500 mil. No aluguel, unidades simples podem aparecer na faixa de R$ 900 a R$ 1.500 mensais, mas preços muito baixos normalmente exigem atenção redobrada com localização, conservação, condomínio, transporte e possibilidade de alagamentos.
Um detalhe interessante é que São Vicente possui realidades urbanas completamente diferentes dentro do mesmo município. Há a parte insular, conectada diretamente a Santos e concentrando boa parte do comércio e dos prédios, e existe uma extensa área continental do outro lado, com bairros mais afastados e preços geralmente inferiores. A cidade também está conectada ao sistema de VLT da Baixada Santista, algo importante para quem trabalha em Santos e procura uma moradia mais econômica em São Vicente. Na prática, isso ajuda a explicar por que alguém pode morar em um endereço relativamente barato e continuar tendo acesso ao mercado de trabalho e aos serviços de uma região metropolitana com mais de 1,8 milhão de habitantes. Quando anoitece, determinadas regiões centrais e corredores movimentados assumem uma dinâmica diferente daquela vista durante o dia, incluindo bares, hotéis e atividades relacionadas à vida noturna. Como acontece em outros municípios da Baixada Santista, existem registros relacionados ao trabalho sexual e à prostituição, mas isso precisa ser colocado na escala correta. Não significa que profissionais estejam espalhadas por São Vicente inteira nem que todos os bairros apresentem essa característica. A concentração tende a ocorrer em pontos específicos e pode mudar com o tempo, especialmente porque uma parcela significativa do trabalho sexual atualmente acontece por meio de anúncios digitais, estabelecimentos fechados e encontros previamente combinados. O ponto mais curioso para quem procura a casa barata é justamente a proximidade com Santos, porque São Vicente pode funcionar como alternativa para quem não consegue acompanhar os preços dos bairros mais valorizados da cidade vizinha. Entretanto, a economia inicial precisa ser comparada com transporte, infraestrutura da rua e distância dos serviços, pois dois imóveis anunciados pelo mesmo valor podem oferecer condições completamente diferentes. É possível encontrar oportunidades interessantes abaixo de R$250 mil em setores populares, mas São Vicente exige pesquisa rua por rua, já que a diferença entre áreas litorâneas, bairros densamente ocupados e a área continental é grande demais para avaliar o município apenas pela média dos anúncios. Campina Grande, Paraíba. Campina Grande apresenta um mercado imobiliário particularmente interessante para quem vem de capitais brasileiras caras, porque ainda existe uma quantidade considerável de casas e apartamentos que não alcançaram valores encontrados em Recife, Brasília, São Paulo ou nas áreas mais valorizadas de João Pessoa. Em bairros populares e setores mais afastados, imóveis pequenos podem aparecer aproximadamente entre R$120 mil e R$250 mil, enquanto casas maiores e melhor posicionadas rapidamente ultrapassam R$300 mil. Para aluguel, ainda podem surgir unidades simples perto de R$700 a R$1.200 mensais, enquanto apartamentos estruturados, condomínios e imóveis em bairros mais procurados podem superar com facilidade R$1.500 ou R$2.000. Campina também tem uma característica em comum para uma cidade do interior nordestino: tecnologia e ensino superior possuem peso enorme na economia local. A Universidade Federal de Campina Grande e outras instituições atraem estudantes de várias regiões, criando demanda por kitnets, apartamentos compactos, restaurantes e serviços. Ao mesmo tempo, o município possui bairros residenciais bastante distintos, como Catolé, Alto Branco, Prata, Bodocongó e Malvinas, e os preços podem mudar consideravelmente entre eles. Catolé, por exemplo, possui shopping, condomínios e empreendimentos mais valorizados, enquanto Bodocongó tem forte presença universitária e outras regiões oferecem alternativas mais populares para quem prioriza preço. A movimentação noturna também varia muito conforme o setor da cidade, principalmente nas proximidades do centro, bares, hotéis e grandes corredores. Existem profissionais do sexo atuando no município, como ocorre em praticamente qualquer centro urbano dessa dimensão, porém não há base responsável para afirmar que Campina Grande inteira tenha muitas mulheres do job nas ruas. Para desenvolver esse aspecto do vídeo sem transformar exagero em informação, o melhor é explicar que determinados pontos podem registrar essa atividade e que sua localização muda com o tempo, enquanto boa parte dos encontros atualmente ocorre fora das ruas, através de estabelecimentos privados e plataformas digitais. Existe ainda uma particularidade que altera Campina completamente em determinadas épocas. Durante o período do São João, a cidade recebe uma quantidade enorme de visitantes e hotéis, imóveis de temporada, bares, restaurantes e transportes ficam muito mais movimentados.
Fora desse período, o cotidiano volta a ser muito mais próximo ao de um grande polo regional universitário e comercial. Para quem pretende realmente morar ali, portanto, os preços encontrados durante grandes eventos não devem servir como referência do ano inteiro. Campina entra nesta lista principalmente pelo custo imobiliário ainda competitivo em determinados bairros e pela estrutura de uma cidade grande o suficiente para oferecer universidades, hospitais, comércio e serviços sem apresentar, em todas as regiões, os preços encontrados nas principais capitais. Poços de Caldas, Minas Gerais. Poços de Caldas fecha a lista com uma situação diferente das anteriores, porque não é correto apresentar o município como um lugar tomado pelo trabalho sexual, e esse ponto precisa ficar claro. O que realmente torna a cidade interessante para o tema imobiliário é a diferença entre o centro valorizado, os bairros turísticos e as regiões periféricas, onde aparecem propriedades mais acessíveis. Casas pequenas e imóveis usados podem surgir aproximadamente entre R$180 mil e R$300 mil em áreas menos disputadas, enquanto apartamentos centrais, casas amplas e imóveis próximos aos setores mais valorizados podem passar tranquilamente de R$500 mil e chegar a valores muito superiores dependendo do padrão. A própria geografia ajuda a produzir essas diferenças, porque Poços de Caldas está cercada por relevo montanhoso e possui bairros distribuídos por áreas com características bastante distintas. O centro concentra comércio, hotéis, praças e serviços, enquanto regiões mais afastadas oferecem perfil residencial e, frequentemente, terrenos e imóveis por valores inferiores. Outro detalhe curioso é o clima. Por estar a mais de 1.000 metros de altitude em boa parte de sua área urbana, Poços costuma registrar temperaturas bem inferiores às encontradas em grande parte de Minas Gerais, característica que atrai aposentados e pessoas procurando uma cidade de porte médio com clima ameno. A vida noturna existe principalmente ao redor de bares, hotéis, restaurantes e regiões de circulação turística, mas aqui é ainda mais importante não confundir movimentação noturna com prostituição visível nas ruas. Não há fundamento suficiente para apresentar Poços de Caldas atualmente como uma cidade marcada por grande quantidade de profissionais do sexo em espaços públicos, portanto esse aspecto deve ser tratado como uma realidade pontual que pode existir, e não como característica do município. Isso também mostra uma diferença importante dentro da própria lista. Encontrar imóveis relativamente baratos em determinados bairros não significa necessariamente encontrar uma grande zona de prostituição ao lado deles, pois são fenômenos independentes. Para quem considera morar em Poços, o verdadeiro atrativo está na combinação entre estrutura urbana, clima e possibilidade de encontrar imóveis mais econômicos quando se abandona a região central. A cidade possui pouco mais de 160 mil habitantes, mas oferece hospitais, universidades, supermercados, comércio forte e ligação relativamente próxima com o interior paulista, incluindo cidades como Campinas e Ribeirão Preto dentro de uma distância viável para viagens ocasionais. O custo de uma casa pode cair bastante conforme aumenta a distância das regiões turísticas, mas terrenos inclinados, necessidade de automóvel e deslocamento diário precisam entrar na conta. É justamente essa diferença entre a Poços turística dos hotéis e praças e a Poços residencial dos bairros afastados que pode revelar oportunidades imobiliárias que muitos visitantes nunca chegam a perceber. Esses 7 municípios mostram como o Brasil pode mudar completamente de uma região para outra, tanto nos preços dos imóveis quanto na realidade encontrada depois que anoitece. Agora queremos saber, em qual dessas cidades você teria coragem de morar? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.